Olá, estudantes. Nesse vídeo gostaria de fazer uma discussão relacionando história ou consciência histórica, identidade e cidadania. Então, a ideia de consciência histórica, uma categoria bastante importante para a RISE, ela tem o sentido de fazer uma relação com o ensino-aprendizado, então, ou seja, com o ensino-aprendizado da história como disciplina escolar, mas também o conceito de consciência histórica está relacionado com as múltiplas experiências humanas que acontecem fora dos espaços escolares, ou seja, em outros espaços de aprendizagem social, como, por exemplo, as relações familiares, nas quais a consciência histórica se faz presente, seja pela memória fundamentada na oralidade, pelas histórias contadas pelas pessoas, seja a partir das fotografias, que são elementos importantes para rememorar uma experiência vivida, seja por outras formas existentes na sociedade, por exemplo, nos próprios meios de comunicação, que são espaços que constituem aquilo que nós consideramos consciência histórica. Evidentemente que para a RISE, consciência histórica, existem vários tipos de consciência histórica, que nós poderíamos aqui, de maneira bastante didática, pensar a diferença que há entre a consciência histórica estabelecido pela disciplina acadêmica, ou seja, pela ciência histórica, e que de alguma forma esse conhecimento, essa consciência histórica estabelecida nas pesquisas históricas, portanto pelos historiadores, guarda uma relação bastante próxima com o saber da história ensinada nas escolas, embora não seja da mesma forma, mas o ensino de história nas escolas tem uma relação bastante significativa com a produção do conhecimento historiográfico produzido nos espaços universitários. Para além dessas experiências históricas ou desse tipo de consciência histórica, existem outras, como indiquei há pouco, particularmente aquelas experiências, aquelas consciências históricas constituídas nos espaços familiares e nos espaços de meios de comunicação. No entanto, é preciso fazer uma diferenciação, porque o RISE, dentro de uma tradição científica do século XX, partidário, portanto, de uma ideia de racionalidade, ou seja, é preciso diferenciar a consciência histórica constituída pela área do conhecimento, pela ciência, e a consciência histórica constituída por outras experiências históricas, para dizer também qual é o sentido de você considerar o conhecimento histórico elaborado sistematicamente a partir de um método, que é chamado método científico, de ser ensinado no espaço escolar. Para fins didáticos de entendimento, nós poderíamos pensar como que nós cruzaríamos uma consciência histórica do ponto de vista acadêmico, portanto, produzido pela ciência histórica, com a memória ou com a consciência histórica produzida pelos meios de comunicação no episódio dos 500 anos do Brasil. Se nós formos observar, há todo o movimento dos meios de comunicação em produzir uma memória, portanto, uma consciência histórica da própria historicidade da nação brasileira. De alguma forma, construindo uma determinada identidade de um povo brasileiro, de uma identidade nacional ou de uma identidade regional e, ao mesmo tempo, encobrindo outras memórias ou outras identidades. Nesse sentido, a consciência histórica acadêmica ela pode infirmar ou relativizar ou desconstruir uma consciência histórica que nós poderíamos considerar naquelas categorias do RISE como uma consciência histórica tradicional, e, em lugar dessa, apresentar uma consciência histórica que ele chama de consciência histórica crítica ou genética, que tem essa característica de desvelar algumas ideologias que são constitutivas da própria consciência histórica, portanto, da identidade. E aqui a relação profunda que marca a ideia de consciência histórica com o próprio conceito de identidade, ou seja, é por meio da consciência histórica que recupera a ideia de memória, que é rememorar uma experiência, é que nós vamos constituir as identidades, seja as identidades individuais, mas principalmente as identidades coletivas. E aqui as identidades coletivas, nós precisamos dissociar a identidade coletiva dos grupos das identidades nacionais. Então é muito recorrente
a consciência histórica constituída a partir de um mito fundador, o mês dos meios de comunicação, construir ou trabalhar em prol de uma ideia, de uma identidade nacional. Em contrapartida, aparece o conceito de cidadania, que tem uma relação profunda com isso, e que é o que o Riese está preocupado quando discute o conceito de consciência histórica. Ou seja, consciência histórica tem um sentido profundo, porque guarda uma relação fundamental com o conceito de cidadania. Ou seja, construir uma consciência histórica, particularmente crítica e genética, significa compreender o passado, para compreender o próprio presente e tomar uma posição que a ideia de sujeito, que guarda uma relação profunda com o conceito de cidadania. Ou seja, cidadania é uma construção humana, portanto, ninguém recebe a cidadania, mas é como que em determinadas experiências históricas os indivíduos se colocam numa posição de organização e de mobilização, e por meio dessa consciência histórica, essas pessoas conseguem estabelecer uma determinada política que vai definir uma determinada concepção de cidadania. Para a gente aprender isso a partir de exemplo, nós poderíamos pensar como é que a ideia dos direitos, seja os direitos civis ou os direitos políticos, que são oriundos historicamente das revoluções burguesas, elas expresso isso que nós estamos chamando de consciência histórica, como que esses indivíduos em determinados tempos históricos se organizaram e estabeleceram aquilo que nós chamamos hoje de direitos civis e direitos políticos, ou ainda como que no século XIX, particularmente, o movimento operário vai resultar naquilo que nós chamamos hoje dos direitos sociais, ou aquilo que é muito caro no século XX, no final do século XX, e no começo do século XXI, que são os direitos culturais, que guardam uma relação muito forte com o conceito de identidade, como múltiplos grupos aparecem, esses grupos que têm uma relação das identidades múltiplas que aparecem, por exemplo, identidade de gênero, identidade étnica, que vão estabelecer uma consciência histórica, portanto, vão rememorar e vão construir um sentido histórico, e isso vai permitir a eles também uma organização para buscar ou para lutarem por aquilo que nós chamamos dos direitos culturais, que são os direitos mais recentes que explicam o movimento, a construção da própria cidadania na história humana.